Falar de sexualidade ainda é tabu, mas o desejo, o prazer e a presença fazem parte daquilo que nos mantém vivas, inteiras e em movimento. A sexualidade feminina vai muito além do ato sexual. Ela habita o afeto, a intimidade, a identidade e os vínculos que a sustentam. E, no entanto, a sociedade insiste em siliciar a mulher madura, como se desejar fosse um privilégio da juventude. Só que os estudos contam outra história. Mulheres que seguem ativas sexualmente após os 50 anos relatam mais satisfação com a vida, menos depressão, mais vitalidade, até proteção cardiovascular. Porque a sexualidade não se apaga com a idade. Ela se transforma, ganha liberdade, autoconhecimento, novas formas de expressão. Hoje, no Mulheridades, nós e a ginecologista doutora Renata Sobreira vamos conversar sobre esse tema essencial: desejo, prazer e presença. A sexualidade como pilar da longevidade feminina. Bem-vinda a mais um episódio do Mulheridades. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Mulheridades, o podcast que nasceu para falar sobre o envelhecimento feminino com leveza, naturalidade e profundidade. E hoje nós temos uma temática super interessante. Vamos falar de sexualidade como pilar da longevidade feminina. E para isso, nada melhor do que a doutora Renata Sobreira. Seja muito bem-vinda ao nosso episódio. E normalmente a gente começa pedindo para a nossa convidada falar dela, quem é Renata por ela mesma. Se apresente. Oi, bom dia. Eu sou Renata, eu sou proveniente de Jequié, uma mulher de 40 anos, casada com conquistense, e eis o motivo de eu estar aqui. Moro em Vitória da Conquista há 8 anos, fui trazida pelo meu esposo, e tenho 2 filhos lindos e muito fofos, e sou de uma família de médicos. Tem médicos na todas as gerações da minha família, sou filha de ginecologista. E eu me considero uma cuidadora de mulheres e sou uma mulher muito apaixonada. Que linda! Uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, né? A gente sabe o seu trabalho aí muito contundente, né, com as mulheres, né, de todas as idades. E aqui a gente fala justamente sobre o ser mulher ao longo do tempo, né? De como a gente vai se transformando nessa trajetória feminina e como a gente deve olhar para isso como uma coisa positiva, leve. E a gente não poderia deixar, né, finalizar a primeira temporada do Mulheridade sem falar de sexualidade, né? Sexualidade é um tema que ainda é muito tabu na sociedade, sexualidade feminina especialmente, né? E sexualidade feminina e idade parece que é mais tabu ainda, né? A gente ainda tem uma sociedade que tende a castrar a mulher à medida que ela vai envelhecendo, que ainda está muito centrada, né, numa sexualidade relacionada à vida reprodutiva, né? Queria saber o seu olhar sobre isso, um pouquinho, como é a sua experiência dentro do consultório, trabalhando com mulheres de várias idades, né? Como que esse olhar que você tem para a sexualidade feminina consegue chegar e atingir essas mulheres? Fantástico. Deixa eu te falar. O sexo, realmente, ele é uma construção ao longo da vida. Então, é uma junção de conceitos, uma junção de vivências, inclusive de trabalhos, de traumas, ensinamentos, tanto familiares, quanto religiosos, quanto condicionamento social. Muitas mulheres enxergam o sexo de uma forma positiva. Enxergam o sexo com prazer, satisfação, descarregar energia, conexão, intimidade. Mas muitas mulheres têm um olhar para o sexo muito relacionado à satisfação do parceiro, ou da parceira, da parceria, ou como algo negativo no sentido de aquilo não é bom para mim. Eu faço porque é bom para o outro e porque o outro necessita.
e ela nunca encontrou, muitas vezes, prazer naquela relação sexual. Então, no decorrer da idade, muitas mulheres querem continuar se mantendo livres e desenvolvendo essa relação sexual com prazer. E outras acham uma justificativa para não ter mais. A dor, a falta de lubrificação, a falta de excitação, a pós-menopausa, são os hormônios que estão baixos. É uma doença crônica que muitas vezes justifica aquela parada da relação sexual. E muitas mulheres vêm intimidadas, muitas vezes, pelos seus próprios preconceitos ou pelos preconceitos dos outros. Eu quero continuar a minha vida sexual, mas todo mundo diz que eu já não dá mais para isso, mas eu quero. E o mais importante para a gente continuar esta vida sexual depois de uma idade é a automotivação. A partir do momento que você se sente motivada, eu quero superar essas dificuldades que estão aparecendo ao longo da idade. Eu quero. E a partir do momento que essa mulher tem essa motivação, a grande maioria desses problemas a gente consegue superar. Porque no decorrer do avançar da idade vão surgindo algumas dificuldades. É a falta de lubrificação, a diminuição da excitação, do desejo sexual, a mudança desse desejo, a mudança da excitação do parceiro, que já não está tão rígida aquela excitação, aquele pênis já não está tão ereto, já está ficando mais difícil. E muitas vezes a gente consegue contornar quando tem essa motivação dela e do parceiro. Sensacional. Uau! Não, e é importante mesmo, porque uma das coisas que você traz e que é muito clara para mim é que a nossa relação com a nossa sexualidade, ela é construída numa base de conceitos sociais que a gente aprende ao longo da vida, né? E quando a gente vai percebendo o quanto isso pode ser, né, limitante, né, algumas crenças que a gente adquire lá na infância, na adolescência, na época da puberdade, que a gente vai aprendendo um pouco sobre sexualidade de formas diversas, né? Porque a gente ainda não tem uma educação sexual que seja padronizada, né? Isso ainda está muito delegado à família, né? A gente já tem uma inserção um pouco maior na educação formal, na escola, mas sempre muito controverso, né? Então, é um tema muito polêmico. Então, a forma como a gente apreende esses conceitos sobre sexualidade é muito variável. E conforme a gente percebe que a sociedade ela tende a limitar a mulher, né, nessa exploração e estimular o homem numa exploração diferente, uma exploração que também vem muito sem conceitos rígidos, faz com que a mulher entenda que essa sexualidade ela não deve ser explorada e a conexão que ela desenvolve consigo mesma e com esses conceitos é uma conexão frágil, né? E dependendo da trajetória da mulher, dependendo das parcerias, isso pode ser realmente objeto de muitos traumas. E que quando a gente chega aí numa fase de 40 e poucos, 50, 60 anos, isso vem, né, na consulta médica, no nosso caso, ou numa consulta psicológica, ou até numa conversa mais íntima, vem justamente com essa ideia de não, eu não quero mais, para mim isso não é importante, né? E a gente tem que fazer uma construção diferente, um diálogo diferente, tentar entender essa mulher para captar se isso realmente é um desejo, né, que ela tem de não querer mais isso, ou se isso vem dessa construção social de que a sexualidade feminina ela é só para reprodução, ou só para satisfação do outro, ou só para alimentar uma relação, né? E isso é muito impactante, né? Para nós, enquanto mães, então mais ainda, porque a nossa responsabilidade na hora de guiar esses seres humanos em desenvolvimento é ainda maior, né?
Você percebe isso também, que nessa idade entre 50 e 60 anos, começa aí uma relação ainda mais dicotômica, do quero, mas não quero, não sei se quero? Sim. O sexo, ele vem carregado de muita, é um tema muito carregado de muita culpa, de muita vergonha. Então, assim, muitas pessoas não conseguem sequer falar no tema. Muitas vezes, quando a gente aborda como anda a vida sexual, nunca ninguém me perguntou sobre isso. Sim, não, minha vida sexual anda bem. Bem como? Então, é um trabalho, eu falo que é um trabalho de autoavaliação o tempo inteiro e avaliação do outro. É muito difícil, mas necessário, a gente ter diálogos profundos, conversas profundas com as nossas parcerias e todo mundo, no dia a dia, na rotina, na correria. Mas é necessário conversar com o outro sobre os desejos do outro, a fantasia do outro, o que o outro gosta, o que o outro está esperando. E falar sobre você, o que te satisfaz, o que te desestimula, o que te excita, o que te seduz. E ter essas conversas, eu sempre dou algumas dicas. Como que eu começo uma conversa com um parceiro de 30 anos de relacionamento? Aí eu falo, primeira coisa é o ambiente. É você estar num ambiente seguro, tranquilo. Então chama ali para um jantar romântico, uma luz de velas, vocês dois. Começa com algumas carícias, deixa a pessoa extremamente relaxada, você também. E começa a falar de você. Eu queria falar sobre satisfação, sobre desejos, sobre o que eu gosto, sobre fantasias, sobre se está te satisfazendo ou não. Essa questão, muitas vezes, da mulher nos 40, 50 anos, além da questão biológica, de diminuição de hormônio, como a gente já falou, lubrificação, da resposta sexual realmente ficar mais lenta, tem também a questão da autoestima. A mulher está numa idade em que ela está com a autoestima relativamente mais abalada. E isso é necessário, essa conversa com o parceiro, porque o sexo, ele está muito relacionado com um sexo bem-sucedido, um sexo que traz prazer, conexão, intimidade, com autoafirmação. É muito importante para a autoafirmação pessoal. É muito importante para a autoestima. É extremamente satisfatório você ver no outro, o outro te desejando, o outro satisfeito por algo que você contribuiu para acontecer. Como é satisfatório para o outro ver isso em você? Você te ver satisfeita, realizada, sentindo prazer, sentindo viva. O sexo é muito importante para a gente se sentir vivo. E isso, você falou dessa dicotomia entre eu não sei se eu quero parar ou se eu quero continuar, isso é um fato. Mas é o que eu falo da motivação. Quando a mulher me demonstra a menor motivação que seja, eu acho que eu quero. A gente vai tratar o que você está sentindo de desconforto. Fala para mim, para depois você ter essa conversa com o seu parceiro. Fala para mim. Se o desconforto é da falta de lubrificação, a gente vai resolver. Se o problema é no orgasmo, uma opção muito interessante, eu não tô tendo mais orgasmo na relação sexual, é você colocar um vibradorzinho. Tem alguns vibradores, um bullet, um sugador de clitóris que não impede a penetração. Então você mantém a penetração e você encosta no clitóris e aquilo ali facilita o orgasmo de uma forma espetacular. E o problema maior é o diálogo com o parceiro. Para o parceiro aceitar a introdução deste vibrador, que muitas vezes ele acha que ele não está conseguindo satisfazer a parceria. Então, é esse diálogo de,
eu acho que isso aqui pode ajudar, eu acho que eu vou ter um prazer mais rápido, mais eficiente, porque fica mais difícil com a idade. Sim. E como é que você conversa? Se você tiver dificuldade para conversar, algumas vezes leva pra gente que a gente conversa com gente com eles. Sim. E então é uma dica interessante. Outra coisa é a mulher, ela não sente falta da penetração em si. Penetração muitas vezes ela sente falta do beijo, do chamego. Eu falo muito de chamego, de romance. E no chamego do dia a dia. Ao longo do dia, ao longo da semana, preliminar, eu falo de preliminar, que preliminar não é aqueles 10 minutinhos antes da relação. É tudo que você faz. Começa de um simples bom dia lá quando você manda uma mensagem de bom dia, né? Desejando bom dia, falando que ela tá linda. Eu acho isso importante. Aquele encontro ali no meio de casa, o beijinho que você dá, a alisadinha na nuca que você dá, já é uma preliminar do que vai acontecer mais tarde. Sim. Entendeu? É bem sobre isso. Esses dias eu vi no Instagram que tem que ser um beijinho de mais de 30 segundos pra ter aquela conexão e você já sentir, né, aquele friozinho. Mas voltando ao que você traz, dessa questão da construção social, do medo, da culpa, eu acho que a gente precisa focar muito bem nisso. Inclusive por experiência própria e por conversas. Falar de sexo, de sexualidade, para mulher é muito complicado, é muito difícil, principalmente quando você olha o seu contexto, o contexto social, da forma como você foi criado. Inclusive é uma questão que eu tenho super dificuldade de conversar com as amigas. Eu tenho uma melhor amiga, a gente fala de tudo, menos de sexo. Chega a ser até engraçado. E quando você traz essa questão da pessoa sinalizar o que gosta, o que não gosta, mas eu acho que isso é difícil até para a pessoa visualizar e identificar nela mesma, porque isso não foi muitas vezes não é ensinado, não é mostrado, e aí a pessoa tem que ir por ela mesma e às vezes tem os cortes familiares, os cortes sociais, então assim, e quando a gente fala principalmente de mulheres mais velhas, olhando mesmo para minha avó tem 86 anos de idade, nunca, eu fui criada por minha avó, nunca nós conversamos sobre isso. Então assim, né, então é bem complexo, né. Essa questão de educação sexual, minha mãe é ginecologista. E minha mãe sempre gostou muito de conversar sobre sexo. Minha mãe puxa uma história sobre sexo na mesa com você, que ela acabou de te conhecer. E desde sempre, eu e meus irmãos e minhas primas, nós fomos orientados quanto a este tema. E minha mãe sempre falava muito da questão da satisfação da mulher e do homem satisfazer a mulher. Essas conversas desde a adolescência. E isso é importantíssimo, porque lá em casa a gente sempre enxergou o sexo como algo bom, prazeroso e que tivesse que ser feito com responsabilidade. Então minha mãe dava anticoncepcional pra gente, pras noras. Então isso eu acho que foi muito fantástico para a nossa sexualidade lá em casa. E, além disso, tem essa questão da masturbação. A masturbação na infância e na adolescência é uma preliminar fantástica para a sexualidade da vida adulta. Porque esta criança, esse adolescente, vai perceber as suas sensações. Vai conhecer o corpo dela. E vai saber o que traz prazer para ela. Então, quando essa masturbação ela é orientada, não estimulada, a criança e o adolescente tem um momento dele de começar, mas você orientar a fazer num lugar reservado e não bloquear. Tem muitas pessoas que falam assim, mas isso não vai me dar câncer? Por que te daria câncer? Sempre me disseram que se eu colocasse a minha mão lá, isso podia desenvolver um câncer. Não, isso aí você vai se conhecer. Então, a partir do momento que você vê o sexo com um pouco mais de liberdade, de prazer, de liberação de tensão, isso é fantástico.
Então, isso é... E outra coisa, muitas vezes as mães me perguntam qual é o momento ideal para começar a conversar sobre o sexo com a minha filha. E aí eu sempre falo assim, ó, se você quiser trazê-la aqui para eu sentir a maturidade daquela adolescente, porque depende muito da maturidade do adolescente. Então, tem adolescentes de 11, 12 anos, e isso não tem nem a ver com idade. Eu falei 11, 12 anos, porque normalmente quando a gente começa a introduzir o assunto, que é quando, na puberdade mesmo, né? Quando começa a ter aquelas alterações hormonais. Dependendo, já dá para eu puxar uma conversa ali com ela e a mãe continua em casa de acordo com a educação familiar de cada um. Sim. Eu fico, às vezes, com muito pé atrás, principalmente quando eu não conheço muito bem a família, porque como eu fui ensinada, né, desde sempre, às vezes eu acho que eu posso falar demais. Mas quando eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre aquela família, eu falo assim, ó, confia em mim? Confio. Então, ó, vamos aqui para essa conversa. Eu conheço sua filha desde sempre. A gente já tem, além de uma conexão, eu sinto a maturidade dela. Sim. Então, a gente leva a conversa um pouco mais adiante. E é isso, eu acho que é você sentir, né, o seu filho, a sua filha. Não acredito que seja diferente de conversar com o menino, conversar com a menina. Eu acho que a conversa, inclusive lá em casa, foi junto com os meus irmãos. E é isso, é você sentir a maturidade do seu filho, né, de acordo com seus valores e tentar fazer ou igual ou diferente a sua educação. Mas é importante, a grande maioria do conhecimento que eles têm, a base desse conhecimento, sair de dentro da família. Sim. Que eles vão buscar esse conhecimento com os amigos, com outras pessoas. Sim. Na verdade, eu acredito que não deveria ser diferente a conversa, mas, sendo mãe de menina e menino, o que eu percebo é que a dificuldade é de você encontrar o tom entre um tom do que você acredita e do que você deseja para o futuro, né, inclusive sexual dos seus filhos, com a sociedade. Porque, na verdade, a gente sabe que a mulher, ela é vista, né, ainda num lugar que não é favorecido em relação ao sexo, porque os xingamentos da mulher, isso é uma vadia, isso é uma PUTA, né? Então, são todos relacionados à sua conduta sexual. Sendo real ou não, a menina vai ser colocada num lugar onde ela vai entendendo que ela precisa se resguardar, se proteger, não apenas com relação à reputação dela, mas até para que ela não sofra violências, né? Então, a gente ainda tem que ter esse cuidado com a menina para que ela entenda que ela é algo que ela deve explorar em relação ao seu desejo, ao seu corpo, ao seu prazer. É algo que ela pode se permitir, desde que com responsabilidade, mas ela ainda precisa cuidar do olhar do outro, que ainda é uma sociedade extremamente machista. Ao ponto que o menino, muitas vezes, é hiperestimulado. Esse menino vai namorar? Que idade esse menino tem? Estava conversando na escola sobre isso com uma mestra esses dias. Do quanto a sociedade ainda cobra, os pais chegam, que estranho, ele não está namorando, né? Já está na faculdade, nunca namorou, né? Então, o quanto o menino é hiperestimulado e, às vezes, até colocado em situações que também não são ideais, como se introduzidos, né, na sexualidade de uma forma sem afeto, sem amor, só realmente entendendo o sexo como algo carnal, somente penetração, só para prazer, sem todo o significado que tem em volta disso, né? Então, é muito delicado, né? E a gente, enquanto profissionais, né? Eu não atuo com com adolescentes, mas a gente tem que cuidar dessa situação, que é uma coisa, é aquilo que a gente entende, aquilo que enquanto profissionais a gente tem como filosofia e aquilo que é o real, né? Porque, por exemplo, quando você fala sobre conversar com as parcerias,
É muito difícil numa sociedade tão machista você chegar para um homem que você tá, sei lá, há 30, 40 anos de relacionamento e você falar: olha, eu não estou sentindo prazer com você e eu gostaria de usar um vibrador, né? Então, para uma mulher de 60 anos, como que esse parceiro vai olhar para ela? Porque, na verdade, a sociedade entende, inclusive acredito que os homens, porque se você for ver, essa semana mesmo eu recebi uma piada, minha mãe me mandou a piada, achei a piada fantástica. Um casal que estava completando 25 anos de casado, recebe uma fada madrinha, e a fada madrinha pede, olha, eu vim porque eu quero conceder para vocês um desejo. Cada um vai ter um desejo. E a mulher fala: olha, eu sempre sonhei em viajar ao mundo com o meu amor. Aí ela deu a passagem e virou pro marido: pronto, agora é a sua vez. Olha, você me desculpa, amorzinho, eu te amo muito, muito, mas eu não posso perder essa oportunidade. Eu quero casar com uma mulher 20 anos mais jovem. E aí a fada madrinha imediatamente faz a mágica e ele de 50 anos está com uma mulher, e ele de 50 anos continua com a mesma mulher, mas aos 70, ele com 70 e a mulher com 50. Moral da história, as fadas madrinhas são mulheres. Então, assim, é realidade, gente. A gente vê isso no dia a dia. Homens que trocam as suas parcerias por mulheres muito mais jovens, mulheres que são traídas a vida toda, né? Por essa cultura de que o homem ele precisa estar sempre ativo, ele precisa estar. Ele não é o conjunto da ópera, né? É o ato em si, né? Então, se você está pegando a mulherada, né? Então você é validado porque você pega todo mundo, você pega geral, né? Então é muito complicado. Ao passo que você às vezes vai conversar sobre a sua experiência, a mulher não tem espaço para conversar sobre a sua experiência sexual, né? Então, anterior, marido, ele não quer saber, me conte, né? Então é muito delicado, por mais que e eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é significativo até por isso, para a gente trazer esse assunto para a mesa, para a pauta, né? Dizer que a gente precisa falar sobre isso, que a gente ainda vai encontrar o tom, né? Que o tom a gente ainda está procurando, mas que a gente ainda vai conversar muito sobre isso para que a gente normalize, né? O conversar, o entender, o valorizar, né? O valorizar esse ato, que é um ato de afeto, é um ato de troca, é um ato que você está ali com aquilo que é mais importante, que é o seu tudo, né? O seu corpo, que a gente sempre fala isso aqui, né? O corpo, ele não está a parte da alma, do espírito, da mente, é tudo conectado. Então, esse ato sexual ali, né, ele é muito mais do que aquilo, né? E como vocês mesmos falaram, assim, isso começa muito antes, tem todo um enredo, sim, e naquele momento tá tudo junto, inclusive o seu corpo, que é tão importante, e aquilo vai liberar um monte de outras coisas que vai ajudar você a ter uma longevidade saudável, né? Então, acho que é muito delicado ainda a gente ainda precisa encontrar o tom. Eu sempre falo que toda relação bem-sucedida, seja de pai e filho, seja de marido e mulher, inclusive no âmbito sexual, a gente precisa de leveza e diálogo. Sim. Então, e isso é relacionado não só à sexualidade, mas à vida conjugal daquele casal. Então, um casal que ele leva as dificuldades para o outro de uma forma leve, que você senta e fala assim, ó, vamos tentar fazer uma coisa diferente? Porque essa relação, a gente não para pensar na satisfação e como para a gente pensar se aquela relação ela está sendo significativa e prazerosa e se está trazendo entusiasmo para mim e para o outro. As pessoas não param para refletir nisso. E a partir do momento que você se sente incomodado, você está entediante. Muitas vezes, relacionamentos a longo prazo, eu falo, você já está
transando com a mesma pessoa há 30 anos, no mesmo lugar, com as mesmas posições, muitas vezes, sem variar, às vezes aquela relação fica entediante. E como é que a gente faz para superar o tédio? Vamos fazer uma coisa diferente? E aí, você dá risada daquilo. Nossa, de onde você tirou isso? KKKK. E aí fala assim, bora tentar. Vamos tentar relembrar os sentimentos que a gente tinha no início do namoro. Ah, mas no início do namoro nós éramos jovens. Aquele boom hormonal, é aquele desejo espontâneo que você só pensa e já está aceso. Sim, existem dificuldades, né, depois de muito tempo de relacionamento. Mas vamos tentar. Quando se é mais jovem, a relação sexual ela está muito focada no prazer físico em si. Com o tempo da idade e do relacionamento, a gente vai tendo que colocar um pouco mais de emoção junto. A gente tem que ter um pouco mais de estímulo, de criatividade, de imaginação, de proatividade. Então, vocês superarem as dificuldades juntos com leveza. E isso na vida, não só em relação ao sexo. Muitas vezes se foca muito na genitália, né? Se foca muito no pênis, na vagina em si. E não é isso. Você pode ter prazer de outras formas, tentando devagar, mesmo doenças crônicas, que muitas vezes você antes achava incapacitante, mas se desfocar um pouco daquela visão falocêntrica, né? Você consegue ter uma relação prazerosa, desconectando um pouco dessa visão falocêntrica, entendeu? Você consegue ter prazer, mas isso um precisa tentar satisfazer o outro, e o outro querer satisfazer você também. Mas você precisa saber o que você quer, para direcionar muitas vezes o outro. Então você precisa dizer o que tá bom. E o que não tá? O que tá faltando? Tá faltando chamego, tá faltando romance, tá faltando pegar aqui. Eu gosto que você pegue mais desse jeito do que desse de cá. Entendeu? E eu concordo quando você fala que os jovens, eles têm esse impulso sexual de estimular, né, o menino, né, a fazer sem muito sentimento, sem muito amor, sem muita conexão, e eu acho que é aí que entra a nossa orientação enquanto família. Porque quando você coloca esses valores, esses ensinamentos, o seu filho, e aí eu entro de novo na conversa lá de casa, todo mundo enxergava dessa forma. Precisa de conexão, precisa de amor, inclusive para os meninos. Então, assim, eu acho que vem muito da gente, enquanto família, estabelecer esses valores e explicar que a sociedade muitas vezes enxerga, incentiva para um lado, né? E que eu acho que os valores da gente podem sim se sobrepor a essa forma muitas vezes até pejorativa, né? Essa forma que a sociedade vê esse assunto em si. Sim. Com certeza. Eu acho interessante quando você traz isso, principalmente da troca, né, de você conversar com o parceiro, sinalizar, e é uma troca mútua, né, de satisfação mútua, não é só a sua, não é só dele, mas de ambos, de todo um conjunto. E isso reflete em tudo que a gente conversa aqui, que tem a ver com a identidade, que tem a ver com a autoestima, o quanto que a gente se conhece, o quanto que a gente se percebe, o quanto que a gente se acha bonita, né, desperta o desejo do outro, e acho que a mulher tem muita essa dificuldade, principalmente no processo do envelhecimento em si, né, vai envelhecendo e muitas perdem esse feeling, essa noção mesmo, né, então assim, é muito importante a gente trazer essa temática, trazer essa reflexão,
A gente precisa se olhar no espelho e ver quem sou eu, como eu sou, eu tô bem assim, né? Então acho muito interessante, foi muito interessante a sua fala. E a gente precisa fazer isso com a gente mesmo, né? Perfeito, 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 perfeito. Muitas vezes você compra uma lingerie para se mostrar pro outro. Mas eu tenho muitas pacientes e conhecidas que falam: eu não tenho parceria, eu comprei uma lingerie para eu ficar me olhando. Uhum. E você olha e você se acha linda. E a autoestima, ela repercute muito no interesse do outro. Sim, com certeza. Muito, muito. Então, assim, você se posicionar de uma forma sensual, sexy para o outro, estimula o outro. Se você chega com pouca autoestima, se escondendo, muitas vezes não desperta tanto o outro. Sim. Então, você se sentir já é grande parte do processo da resposta sexual. Sim. Acho que com relação a esse tema, a gente tem uma nuance muito grande de conflitos, né, de conceitos que a gente adquire também, né, porque a nossa relação com o corpo, ela é uma relação complexa, né, e vem com autoimagem, ela não é muito realista, né, a gente não se vê da forma como a gente realmente é, né, e tem vários estudos que falam sobre isso. E à medida que a gente vai envelhecendo, isso vai ficando mais difícil, porque a gente tem esse ideário, né, de que, a juventude é linda e o envelhecimento é terrível, né. Essa semana mesmo tiveram 2 coisas na internet que bombaram, que foi o braço da Xuxa e e o cabelo da Kate, a princesa Kate. Aí eu vi vários posts interessantíssimos sobre isso. Por que que a gente não fica discutindo a careca dos homens, a gente não fica, né, e a gente fica falando do cabelo dela, que ela naturalmente está envelhecendo, ela teve um câncer, ela tratou o câncer, então o cabelo dela tá diferente, ela pintou o cabelo, tá com o cabelo mais claro, porque provavelmente tá começando a ter cabelos brancos e aí tá fazendo. E a Xuxa, de 60 anos, que é uma mulher lindíssima, e tem o tríceps que vai, né. Então assim, essa cobrança, né, da gente em relação ao nosso corpo e que vem, né, com se a gente já é socializado lá na juventude de uma forma que a gente não sabe se expõe o corpo para estimular o desejo, ou se a gente esconde o corpo, né, para dificultar aí a má reputação, o abuso, alguma coisa do tipo, você já vive naquele conflito. E aí, à medida que você vai envelhecendo, você entende que o seu corpo já não é mais desejável, e aí você tem que, de alguma forma, camuflar, né, os efeitos, né, não só da idade, mas os efeitos de gestação, os efeitos, né, do histórico hormonal. Então, você vai tendo uma relação confusa com o seu corpo que você precisa, restabelecer para que você mantenha essa autoestima e para que você entenda que você ainda é desejável, que seu corpo ainda pode produzir prazer e que você pode sim continuar ativa, né, nesse território, né. Então, achei legal a ideia da lingerie. Que mais você acha que a gente pode fazer para poder, se enxergar ainda como mulher também sexualmente ativa ao longo da idade? Esse autoconhecimento, né, é um processo. Então é um processo você saber o que te dá tesão na vida, não só em relação à sexualidade, o que te dá tesão na vida. Tem muita gente que não tem tanto interesse nessa questão sexual, mas se sente vivo e feliz com outras coisas, sei lá, viajando, conexão com as amigas. Em relação a essa questão do estimular
né, essa autoestima, esse desejo, a conversa, seja você a pessoa que chama para conversa com suas amigas, que abre esse assunto. Eu sou essa pessoa que eu tô aqui numa mesa falando sobre filhos e na mesma hora eu jogo algo sobre sexualidade. Muitas vezes as meninas ficam meio tímidas, retraídas, só ouvindo, poucas falando. Então seja, porque quanto mais a gente conversa, mais a gente reflete sobre o assunto e mais a gente tem vontade de fazer e mais a gente tem vontade de melhorar. Essa questão do você se maquiar para você. Você tá em casa e você se maquiar para você. O namorar é a meia-luz. É muito interessante, porque o namorar à meia-luz, você enxerga o outro e a meia-luz dá um pouco mais de sensualidade, eu acho. Até não é nem como uma forma de se esconder, mas uma forma, é uma luz que, a meia-luz deixa o ambiente mais charmoso, vamos dizer. Outra coisa é você falar onde você gosta de ser tocado. Então, assim, eu sempre falo que saber a linguagem do amor é muito interessante, a linguagem do outro, porque muitas vezes você tá aqui fazendo tudo pela pessoa e essa pessoa tá querendo que você diga que ama ela. Sim. Às vezes ela tá querendo mais um toque e você fazer isso sem que a pessoa espere é fantástico. Então a pessoa chegar assim, por exemplo, chegou muito cansada no fim do dia, você percebe que tá irritado e o ambiente da casa tá pesando e você fala assim, posso te fazer uma massagem? E aí você comprar uma velinha aromática que dá um olhinho de carité, e aí você pegar essa velinha acesa e jogar esse olhinho, isso é tão relaxante, o outro se sente cuidado, e depois você pede, faz em mim também que eu tô com a dorzinha aqui no ombro. Isso é uma conexão tão fantástica, e se o outro não está esperando, vai olhar, experimenta. Experimenta fazer algo do tipo. E saiba a linguagem do amor do outro, fale da sua. Muitas vezes o outro tá ali toda hora, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas não faz nada por você. Você tá esperando um ato de serviço. Então, assim, fale e conversa. Qual é a sua linguagem do amor? Vamos conversar sobre isso. Comecem a fazer mais coisas inesperadas um pelo outro. E faça primeiro. O outro normalmente responde. Sim. O outro normalmente responde quando ele tá se sentindo amado, cuidado. Eu acho interessante quando você traz essa questão do autoconhecimento, como eu trouxe no início. Sexualidade para mim é algo que foi pouco discutido, foi pouco ensinado, foi pouco falado. Então ontem eu estava estudando a respeito, até mesmo para a gente conversar melhor. E aí são vários conceitos, né, da sexualidade. Um deles eu descobri que é a energia vital. Sexualidade é vida, é energia. Então não necessariamente está ligado ao ato em si, né, mas essa questão de se conhecer, de buscar o criativo, do que você gosta, do que lhe dá, e eu achei bem interessante. Então, porque a gente sempre coloca só no ato e esquece do entorno, do e volta, do que a gente precisa fazer pra gente e pro outro, né. E é bem interessante quando você traz isso, porque a gente às vezes se coloca como um centro. E não, diante da nossa conversa eu entendo que é uma troca, né. Ele não pode ser completamente egoísta. Falar de sexualidade não é só falar só de você, é falar de você, de onde você tá e com quem você se relaciona. Então é muito, muito legal. O sexo e o amor exigem esforços contínuos. E eles precisam se renovar de tempos em tempos. E é muito sobre isso. Relacionamentos bem-sucedidos é muito sobre se esforçar por você e pelo outro. E experimenta, por mais que você tenha 30 anos de relacionamento, eu conheço bem aquela pessoa, experimenta perguntar. Experimenta perguntar o que essa pessoa espera mais dessa relação, que você espera dessa relação. Experimenta conversar e você vai se surpreender que o outro tem sentimentos, enxergam
o relacionamento de uma forma nem sempre a mesma que você enxerga, que você vê, e nem sempre você consegue ler a mente do outro. Então experimenta e arruma esse ambiente e chama, faz uma massagenzinha e fala assim: vamos conversar sobre profundezas, vamos conversar sobre profundezas. Isso é tão gostoso. Eu falo que a pessoa que eu mais filosofo e dou risada na vida é o meu marido. Então, assim, a gente compartilha muita piada interna, a gente compartilha muitos segredos, a gente compartilha muita intimidade. E eu acho isso fantástico. Eu acho que isso é necessário nas relações, você ter intimidade, segredos com aquela pessoa, o humor entre vocês. Existem formas de você, inclusive, reclamar de alguma coisa e a forma como o outro enxerga, com bom humor, com leveza e vice-versa. É tudo o jeito que se fala, não é o que se fala. Você consegue ter conversas extremamente delicadas e profundas sem conflito, de acordo com a forma que se fala, sem agredir o outro, sem mexer na ferida do outro, mas simplesmente com aquele sentimento de vamos resolver, né? A gente está aqui para a gente construir uma relação edificante, uma relação feliz. Sim. Junto. E é muito importante a gente falar sobre assunto sexualidade, lembrando que a gente tem muitos estudos que falam dos benefícios de uma vida sexual ativa para o sono, para a melhora do humor, né, para doenças cardiovasculares. Então, assim, há benefícios, né, cientificamente comprovados. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que mais 50% das mulheres, elas, após os 50 anos, encontram-se sem parcerias, né, sem companheiros, sem companheiras. E o quanto é difícil para essa mulher, né, após essa idade, encontrar novos parceiros. Essa semana eu estava vendo com meu esposo um Casamento às Cegas Brasil. 50 a mais. 50 a mais. E é um exercício muito interessante da gente enxergar o nosso olhar para com essas pessoas, né, e como a gente realmente está ainda tentando se desconstruir dos nossos próprios preconceitos. E, de fato, assim, uma das mulheres mais interessantes que, no meu ponto de vista, está lá, é a mais velha, 70 anos. E foi muito interessante, porque eles não se veem, né, então, teoricamente, não, a parte física não é um problema. Mas ela realmente foi meio que descartada por todos os homens. Não tinha nenhum mais velho que ela, e o mais próximo tinha 67 anos. E uma outra mulher que, assim, no meu ponto de vista, nem era tão interessante, despertou o interesse de vários, e ela, em algum momento, ela falou: não, eu vou deixar esse para fulana. E a outra, fulana, ficou revoltadíssima, falou assim: eu não quero resto de ninguém, né? E o quanto é difícil, imagina uma mulher de 70 anos, super interessante, fisicamente bem, bonita, trabalha, ativa, e ainda, por um dado do RG dela, né, não encontra espaço aí nessa sociedade para desenvolver um relacionamento que seja duradouro, né? Porque quando a gente fala de casamento, ninguém quer casar para ficar um ano, né, junto. Então, como é casamento às cegas. Então, eu imagino, assim, que a gente ainda precisa evoluir muito para chegar num ponto que a gente possa, eu e você, né, dentro do nosso consultório, a Alessandra com as intervenções dela, com as idosas, falar para essa mulher: vamos namorar? Porque quando eu pergunto, em geral, é Deus me livre. Né? Não tenho idade mais para. Deus me livre. Deus me livre, eu ouço 90% das vezes que eu pergunto: mas você não quer um namorado? Você está tão bem? Deus me livre. Então, eu acho que a gente precisa pensar em outras formas da gente socializar, muito mais do que tornar a vida dessas mulheres ativa sexualmente, mas é a gente possibilitar relacionamentos
gerar, não só relacionamentos amorosos, mas amizades e outros tipos de relacionamento na vida dessas mulheres longevas, né? Porque, imagina, hoje uma mulher de 60 anos, ela vai viver pelo menos aí quase 20 anos. Você vai deixar essa mulher viver 20 anos sem possibilidades, né, de relacionamento? Então, é algo que eu sempre reflito muito sobre isso, como de certa forma a gente, mesmo que aquela pessoa queira, é difícil porque a sociedade ainda não está preparada para elas, né? Isso eu tô vendo não só nas mulheres 60 mais, como nas mulheres 30 mais. Tá muito difícil das pessoas encontrarem relacionamentos estáveis, porque eu acho que as mulheres são muito mais maduras, Sim. né, que os homens. E essa questão de valorização, de jovialidade, né, de juventude. E a mulher valoriza muitas coisas diferentes. Então, as mulheres 30 a mais, para mim, estão tendo dificuldades de relacionamento. E aí é que eu acho que aqui entra o encontrar o seu tesão na vida, né? Dissociar um pouco essa questão do amor romântico mesmo e tentar achar seu tesão em viagem, em trabalho, em amigas, sua satisfação sexual, né? Com você mesma. E eu tenho uns casos muito interessantes no consultório de pacientes que ficou viúva e que não tinha, não queria mais, eu não estou fazendo questão de me relacionar com ninguém. E estava sentadinha com 66 anos lá no centro espírita. E aí um homem de 70 olhou para ela, sentou do lado dela, mas eu falo que é a aura. Que ela tem uma aura de você olhar de longe e você quer estar perto dela, sem conhecê-la, Sim. sabe? Ela tem uma aura muito boa. E eu sou muito sensitiva, eu tenho muito essa percepção de energia. E ele sentou do lado dela, perguntou: posso conversar com você? E ela: pode, sem muito interesse. Ele também viúvo, tinha ido para o centro espírita exatamente para ajudar nessa superação do luto. Os dois, ambos, estão casados hoje. Eles já têm 3 anos juntos. E eu acho que esses encontros acontecem, né? Acontecem, mas eu acredito muito que essa dissociação de maturidade mesmo, de forma de o que você quer numa parceria, uma mulher de 60 anos, e o que um homem quer da parceria, um homem de 60 anos, né? Sim. É muito, acho que diferente esse olhar de um para o outro. E eu tenho visto também muitas mulheres, depois de ficarem viúvas ou de um divórcio, de se descobrirem em relacionamentos com outras mulheres, não. Sim. Mas essas mulheres são mulheres nitidamente mais livres. São mulheres que assumem que têm uma liberdade, uma vontade de serem livres e viverem a sua sexualidade, sua vida, fantástica. Para mim isso é fantástico, mas isso não é comum de se ver, né? Muitas pessoas não se permitem ser livres dessa forma. Enfim. Eu acho interessante quando vocês trazem essa questão, porque eu tenho um grupo de idosos, né, de estimulação cognitiva, e de vez em quando eu trago essas temáticas. Nós fazemos rodas de conversa, então a maioria ou tem o parceiro, mas não tem, né, a sexualidade ativa no sentido do ato mesmo, e outros são viúvas, né, e elas sinalizam isso, que não querem mais fazer essa brincadeira, mas se sentem energizadas, motivadas quando se socializam. Sim. Lá no grupo mesmo, quinta-feira, às 3 horas da tarde, elas falam que é o melhor dia da semana, que é esse contato, é essa conversa, é se sentir útil, é se sentir ativo, se sentir vivo. Então isso é muito importante e trazer essa consciência da energia, né, quando a gente traz a sexualidade associada não só ao ato, mas à energia vital, à vida, a você se ver, a você se enxergar, se sentir vivo, né, viver. É muito interessante. Sim. Eu achei fantástico essa ideia de que o que eu quero desse relacionamento, né?
Isso é muito importante. A gente pensa muito pouco sobre isso, né? Mas isso traz uma verdade e uma potência ao mesmo tempo, né? Porque é raro você ter acho que uma conjunção do que eu quero desse relacionamento ser igual ao que o outro quer do relacionamento. Mas talvez quando a gente consiga falar sobre isso, a gente traz um conforto eu entendi o que você quer e talvez eu consiga dar o que você quer. E você talvez seja capaz de me dar o que eu quero, né? Muito isso em todos os relacionamentos, né, é difícil a gente tá vivendo uma sociedade pouco franca, não sei se vocês concordam comigo, assim. E o quanto talvez essas mulheres de 30 anos estejam com dificuldade de se relacionar, justamente por isso, e se relacionar de uma forma geral, porque a gente está sempre pisando em ovos, porque a gente não quer que as pessoas saibam a nossa verdade, né? Então você vai para o encontro e você fala: eu preciso entender esse grupo primeiro, eu preciso saber o quanto eu posso estar relaxada, né? Então quando eu falo com as minhas amigas sobre, eu sinto que elas ficam um pouco constrangidas, então a gente não deveria se sentir constrangido por falar a nossa verdade num grupo, né? Mas a gente fica e a gente está sempre pensando o que eu quero mostrar da minha personalidade aqui, né? Eu acho que a rede social trouxe isso. Sim. E não só a rede social, mas o fato da gente poder estar sendo gravado o tempo todo. Vocês devem se lembrar, essa temática a gente trouxe também junto com a psicóloga Marcela Aguiar, eu não lembro o número do episódio, mas a gente traz isso e o quanto que nós estamos cada vez mais exigentes em relação ao outro, né? Marcela trouxe que hoje os relacionamentos você faz o checklist, né? Você vai notando, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Se tem, tá ok, beleza, serve, mas se faltou uma coisinha, descarta. Né? Então, volta o que a gente estava trazendo, né? Que é uma troca, não é só você, né? Você e o outro, é essa conversa, é esse autoconhecimento. Não, é complexo, é muito complexo. Assim, do mesmo jeito que a gente quer que o outro nos ajude, nos incentive, nos ajude nas nossas dificuldades, a gente também tem que ter esse olhar com empatia, assim, do outro, que eu também vou ajudá-lo, nas dificuldades dele, né? Só que para isso a gente precisa expressar. Expressar a dificuldade que a gente está tendo, as limitações que para você pode ter, algumas limitações, e questionar. Eu acho que se questionar e questionar o outro enquanto, né, o relacionamento, eu acho que é muito saudável, Sim. né? Ter conversas profundas, se autoanalisar, analisar as relações. E quando as mulheres, quando chegam aos 40, 50 anos, têm uma tendência a questionar um pouco a vida, né? E esse questionamento da vida pode trazer muita nostalgia, né? Às vezes uma depressão, frustração, sentimentos como frustração, né? Do que eu não consegui alcançar no decorrer da minha vida. E nessa autoavaliação, eu acho que é importante você se movimentar, né? Então, toda vez que a gente encontra algo que isso aqui não tá bom, se movimenta para melhorar, Sim. né? E qual é o movimento que eu preciso fazer? Aí vai depender do que você quer melhorar. E em relação a relacionamentos, depende muito também do outro, né? Sim. Não depende só de você, mas o que depende de você? Vamos se movimentar pra gente melhorar? Porque para mim toda mudança tem que ser para melhor, né? Então vamos movimentar pra gente melhorar. O que depende de mim? O que depende de você? Eu lembrei agora do nosso grupo, né? Eu tenho um grupo de mulheres, Revolução 40 Mais, Renata faz parte desse grupo, e teve um dado momento em que a gente falou um pouco sobre sexualidade e algumas das mulheres trouxeram, né,
suas perspectivas e o quanto algumas outras ficam caladinhas, né? Então, eu acho muito interessante que a gente possa ter espaços como esse, né? Que são espaços seguros para as mulheres, são pessoas que podem se conectar e se identificar umas com as outras, e a gente pode falar sem medo, né? Sobre esse assunto, sem medo de ser julgada, sem medo de parecer inadequada, sem medo de perder a sua reputação, né? E acho que a gente tem que promover mais espaços como esses, né? Para a gente poder se sentir livre, né? Para poder desenvolver, né? Principalmente quem não teve a oportunidade de desenvolver isso na puberdade, né? Essa relação com o corpo que é muito confusa. E a gente vai levando isso, e a gente leva, eu estava falando com a minha psicóloga isso semana passada, a gente leva isso tão forte que o nosso corpo expressa, né? Então, uma coisa que eu percebo quando a gente está na academia, a dificuldade que a gente tem de abrir a perna e fazer o exercício correto, isso é o nosso corpo expressando como a gente reage, como a gente tem que se proteger, né? E isso é real, gente. A gente está sempre fechando a perna. A gente se protege o peito, né? Então você está sempre protegendo o peito, né? Então o nosso corpo ele vai sendo moldado e assim muitas mulheres você vê que tem uma rotação interna de ombro justamente por conta dessa questão do peito. E a gente tem que falar, olha, né? Do peito, né? Porque a gente se defende. Nossa relação com o corpo é uma relação confusa. Então, eu até falei em um episódio que as mulheres deixam de fazer atividades esportivas na época da puberdade, justamente porque o corpo atrapalha o peito. O que eu faço com esse peito que está crescendo? E eu vou pular para fazer um saque e o peito, e aí a menstruação. Então, a gente conseguir, de alguma forma, que essas meninas que estão em desenvolvimento aceitem e reconheçam o seu corpo que está em transformação, né, que olhem para os seus corpos como aliados, né? O meu corpo é o que me leva a vários lugares. Então, eu não preciso me proteger o meu corpo do mundo, né? Eu preciso mudar o mundo, mas eu não preciso proteger o meu corpo. Então, a gente conseguir, nós que já estamos, né, com uma idade, não estamos mais na puberdade, né? Eu, pelo contrário, eu não estou na puberdade, mas conseguir reconhecer como o meu corpo está falando e o que eu preciso fazer para que ele consiga se expressar com mais liberdade, né? Então, a gente buscar essa conexão com o próprio corpo, com a autoestima, com o autoconhecimento, com o desejo, com a expressão, com a relação com o mundo, para que a gente possa desenvolver também esse pilar que é tão importante, que é o pilar da sexualidade. Acho que hoje foi um dia muito importante para a gente começar esse diálogo com mais franqueza, né? Que eu acho que a gente precisa de franqueza de mais tempo. E Renata, eu acho que não podia ser a pessoa mais certa para esse momento, porque realmente você traz isso com uma leveza, com uma crença muito grande. A gente percebe que você acredita no que você fala e que é algo que você conduz, que você leva para onde você for, você leva essa ideia de que a sexualidade precisa ser vivida também. Então, acho que foi muito legal. Quero agradecer muito a sua presença, né? Você é muito especial. E é isso. Muito, muito obrigada. Foi muito bom conhecê-la pessoalmente, né? Aprendi muito, me gerou várias reflexões. Vou levar para o dever de casa para poder pensar mais, conversar também. Né? Muito, muito obrigada mesmo. Foi um prazer. Prazer enorme estar aqui hoje com vocês, falando sobre um assunto que é muito estimulante para mim. Eu acredito que a sexualidade é um pilar da felicidade. E eu falo muito que liberdade e felicidade rimam e não é à toa, né? Eu acho que tudo está muito relacionado. E é um prazer enorme estar aqui podendo falar um pouquinho mais, orientar e ajudar as pessoas a refletir. Sinaliza pra gente onde é que a gente encontra você nas redes sociais, né? Pronto, eu tenho meu Instagram profissional, é doutora Renata Sobreira, DRA Renata Sobreira.
E lá eu compartilho um pouco sobre essa rotina. Eu gosto de filosofar muito. Quem me conhece sabe que eu filosofo sobre tudo. E eu tô gostando de escrever agora que eu tô nessa transição menopausal. Eu tô gostando de escrever de volta, que escrevia muito na adolescência. E aí eu tô usando as redes para expressar um pouco dessas minhas reflexões internas. Ai, que maravilhoso. Isso é bom. Já tô Muito seguindo. legal, muito legal. Gente, eu queria agradecer muito quem assistiu até aqui, convidar você para compartilhar esse conteúdo com outras mulheres que precisam ouvir esse tópico. Agradecer também a da Isadora, que concede sempre os nossos looks, e a Luzier, que cuida dos nossos cabelos. Viu? Foi um prazer estar com vocês hoje. E quem ainda não assistiu, nós temos aí 18 episódios anteriores para que vocês possam conhecer mais sobre essa temática que é tão relevante. Um grande abraço E até breve. Tchau.